Oi, gente. Espero que sejam todos bem. Não vai dar para participar da aula presencial no ao vivo, então eu gravei esse material, já que é a minha apresentação do texto hoje. E sem muitas delongas, o texto chama Independência, Marginalização e Reafirmação da África, tem um recorte de 1957 a 2007. Foi escrito por Paulo Gilberto Vicentini, que é um professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele também é professor do programa de pós-graduação da mesma instituição, em Ciências Políticas e Estudos Estratégicos Internacionais. Ele também é pesquisador visitante no Instituto Internacional de Estudos Asiáticos e no Centro de Estudos Africanos, Leiden University, na Holanda. Ele também é coordenador do Núcleo Brasileiro de Estratégias e Relações Internacionais, o NERINT, e fundador do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, a SEBRAFRICA. O texto de hoje é um capítulo do livro Desvendando a História da África, que foi organizado por José Rivair Macedo e publicado em 2008. Então, ao longo do texto, ele vai passar por algumas questões, como o processo de descolonização tardia nos países africanos. Ele vai falar das relações que foram constituídas com as antigas metrópoles dessas colônias, desses países colonizados, como que essa relação foi constituída após esse processo, os problemas de fronteira entre os países africanos e um problema também com a ideia de nação desses países. Ele também vai perpassar por questões como as independências que aconteceram de forma revolucionária e também do papel da África e dos países africanos durante a Guerra Fria, naquele mundo dualista que se instaurou. Após a Guerra Fria, ele também vai passar por uma outra questão, que é a marginalização da África, que é quando ela deixa de ser um local estratégico para os Estados Unidos e para a União Soviética, por exemplo. E após esse processo de marginalização, ele vai explicando como que a África tenta se reafirmar no fim do século XX, no começo do século XXI, e como que esses fenômenos eles vão se intercalando. Então, no começo, quando ele vai falar do processo de descolonização tardia da África, ele vai falar que foi um processo manipulado, essa descolonização dos países africanos, que era algo que as potências colonizadoras já estavam prevendo e que elas queriam evitar que houvessem processos, protestos, que houvessem mobilizações populares intensas. Então, foi-se encaminhado um processo de independência não tão legítimo do ponto de vista de uma independência, porque ele foi manipulado, ele foi proposto pelas potências colonizadoras. Inclusive, esse processo de independência desses países vai estabelecer algumas relações que o autor chama mais à frente de relações tipicamente neocoloniais, porque vão caracterizar um novo processo colonial da relação entre esses países e as suas ex-potências colonizadoras, né? Então, de acordo com o autor, os primeiros países que foram proclamados independentes foram Gana, que se separou da Inglaterra, e a Guiné, que se separou da França em 1957, a Gana em 58, a Guiné. E nos anos 60, a maioria dos países daquele continente já se proclamavam independentes dentro dessa linha pacífica e controlada desse processo de independência. Por que é controlado, né? Porque esse processo de abertura ele mantinha uma postura que os próprios colonizadores adotaram, então foram os colonizadores que propuseram esse processo de independência, e justamente por ser um processo controlado, eles determinaram, inclusive, regularam o controle desses países recém-independentes a uma burguesia e a uma classe média negra. Então você vê que não era um processo de independência popular. Mas não foram só esses processos que aconteceram na África. Mais adiante também ele vai falar sobre as independências revolucionárias que romperam com esse projeto, com esse processo de separação desses países com os países colonizadores. E uma curiosidade também que ele argumenta é que muitos desses países, mesmo mantendo uma relação ali com sua ex-metrópole, eles tiveram muito apoio de potências da União Soviética. Então, por exemplo, o primeiro-ministro da Guiné, após a independência, ele se aproximou muito da China popular, além da União Soviética, e
E ele também se declarou partidário do movimento panafricanista, que a gente já discutiu em algumas aulas. Com a Guiné não foi diferente, então houve apoio de países socialistas, especialmente da União Soviética. Então, além desse processo de independência controlada e dessas relações que foram estabelecidas a partir daquele contexto, o autor também chama atenção para vários processos de países africanos que tentaram se associar em uma esfera continental, principalmente dentro dos estados panafricanistas, mas que por causa de uma falta de condições objetivas, esse processo acabou não acontecendo. Mas mesmo não acontecendo, em 1963 foi criada uma organização, que é a Organização Unidade Africana, a OUA, que tinha comissões estabelecidas para controlar alguns conflitos e também para libertar alguns territórios que ainda estavam submetidos a algumas potências colonizadoras. O OUA, né, essa organização, ela também foi importante na aprovação de uma regra de manutenção entre as fronteiras desses países, fronteiras essas que foram herdadas do colonialismo. Então a gente tem ali aqueles países africanos com aquelas fronteiras que já eram demarcadas durante o processo colonial, e usando justamente, mantendo essas fronteiras, foi estabelecido que não era possível desenvolver uma associação continental entre esses países. Quando ele vai falar sobre, dentro desse plano de contato com as metrópoles, aí adentrando no segundo tópico, ele vai chamar a atenção do quê? A maioria dos países francófonos, ou seja, os países que eram ali vinculados à França, eles mantiveram contatos com a ex-metrópole por meio do que ele chama de Comunidade Francesa de Nações, então, né, uma entidade, e os países anglófonos, ou seja, os países associados ali à Inglaterra, eles vão se manter contato com essa ex-potência colonizadora, né, essa ex-metrópole dos países anglófonos, por meio da Commonwealth britânica. Então, são instituições que vão estimular, vão garantir esse contato dentro do processo de independência controlada, as diretrizes propostas dentro dessa independência controlada. Então, no aspecto cultural, por exemplo, ele chama atenção para o intercâmbio que fazia com que os materiais de educação e de alfabetização, por exemplo, da comunidade negra, viessem da Europa, e obviamente não era todo mundo que estudava, né, que tinha acesso a esses materiais. Então eram materiais educativos produzidos para a elite desses países agora independentes. Então, ou seja, mantinham a garantia de alguns privilégios para a elite africana. E por que de manter esses privilégios para alguns membros da elite africana? Porque seria essa elite que passaria a administrar os países agora independentes. Então, nesse ponto de vista, a gente consegue perceber como que a independência controlada, qual que era o papel cultural estabelecido dentro desse processo de independência controlada, porque você concede a independência, mas você delimita quem vai controlar, quem que vai ser o administrador desse país agora independente. Isso no plano cultural. Então, usava-se o intercâmbio como ferramenta. Então, você pode pensar que aquela elite africana ela tinha muito mais contato com a Europa, e com o material e com as produções europeias, e que viriam a administrar esses países africanos, mas dentro desse plano de independência, pós-independência controlada. No aspecto econômico, ele vai chamar a atenção para uma outra questão, que era a dependência externa que esses países agora independentes tinham sobre, principalmente, o próprio continente europeu. Uma vez que esses países que eram os grandes produtores e exportadores de matéria-prima e de produtos primários, então, para você, essa produção de matéria-primas e essa exportação, ela era realizada dentro de um processo que garantia a manutenção de um processo de subordinação. Então, né, só que agora é modernizado, então você não é uma independência. Então, você continua exportando matérias-primas no aspecto subordinado, por quê? Porque você não tem tecnologias, você não estimula a formação técnica para essa produção, para essa exportação de matéria-prima. Então, você vai manter ali os parâmetros que já existiam antes desse processo de independência,
como manutenção dessa situação, desse aspecto subordinado. E então, fazendo um panorama mais rápido aqui, dentro de um plano interno desses estados agora independentes, então os sistemas de produção seguiam inalterados, porque foram preservados os interesses estrangeiros, e isso, do ponto de vista do autor, é o que ele chama de relações tipicamente neocoloniais, porque você garante que aquele país seja independente em algum aspecto, mas você ainda tem o controle, você ainda torna aquele país subordinado a alguma potência. Então, essa independência ela é num aspecto bastante limitado, né? Sem contar que, além dessas relações tipicamente neocoloniais, haviam outros problemas também pós essas independências, que estão relacionados às fronteiras desses estados e à ideia de nação desses estados. Por quê? Primeiro, o autor argumenta que as fronteiras desses países elas eram artificiais, tanto de um aspecto geoeconômico quanto de um aspecto histórico-cultural. Por quê? Porque não eram respeitadas no sentido de haviam grupos etnolinguísticos rivais dentro de um mesmo estado. Então, nesse sentido, qual é a ideia de respeito à fronteira? Entendeu? E por que que há esse problema de fronteira? Porque, como eu expliquei agora há pouco, essas fronteiras foram preservadas das fronteiras que foram criadas durante o processo colonial desses países africanos. Então, não se respeitou essas diferenças étnicas dentro desses estados, dentro de todo do continente, né, no contexto completo, e essa delimitação de cada estado foi seguindo os princípios coloniais, não os princípios culturais característicos e originários do continente. Então, além desse problema de fronteiras, o Estado, por sua vez, também tinha um outro problema, porque ele antecedia a ideia de uma nação. E por que que antecedia essa ideia de uma nação? Porque justamente o fato de ter problemas entre grupos étnicos distintos dentro de um mesmo estado, você não conseguia trabalhar com a ideia de nação. Não havia um idioma comum para estabelecer-se essa ideia de nação. E na ausência desse idioma em comum, acabou sendo caracterizado como idioma oficial o que já era falado pelos colonizadores. Então, você vê que continua sendo uma manutenção daquele Estado, agora do ponto de vista neocolonial, no entanto, com todas essas limitações que são estabelecidas. Para você ter uma ideia, por exemplo, às vezes as comunidades do campo ou comunidades analfabetas usavam mais os idiomas e traços culturais originários, então não falavam esse idioma europeu dos colonizadores, e isso também era um aspecto que prejudicava essa ideia de nação. Então a gente consegue elencar a partir dessa situação como que a questão da fronteira e como a questão de nação revela um problema ali que foi instituído por não respeitar esses aspectos culturais. E isso sem contar que um outro problema que também atrapalhava com essa questão de nação estava relacionada à forma de dominação que os colonizadores deixaram nesses países. Então você promove a rivalidade entre povos distintos, falando do ponto de vista dos colonizadores, você promove a rivalidade entre grupos distintos, porque isso vai ser uma forma que vai te beneficiar. E isso acabou por deixar uma herança trágica do ponto de vista do autor, que está expressada no problema de muitas minorias desses países africanos. Além desse aspecto, ele também vai chamar a atenção para a precária rede de transportes, então, que era uma rede de transportes que não não promovia uma integração nacional. Então você tinha ali uma linha, conjunto ferroviário, por exemplo, que fazia ligação só entre os enclaves a exportadores até os portos. Então era uma linha meramente comercial, era aquela linha de extração de matéria-prima, de comercialização para o exterior, que está relacionada àquela ideia de subordinação estrutural, e que é justamente por fato dessa rede, dessa malha de transportes
ser focada somente neste trajeto, sem essa integração nacional, isso também desenvolve, do ponto de vista do autor, outro problema para a questão da ideia de nação, dos problemas da ideia de nação nesse contexto. O autor ainda vai destacar os outros países que vão iniciar um processo de independência popular ou revolucionária. Popular e revolucionária, melhor dizendo. E que, em muitos casos, essas independências revolucionárias vão acontecer por meio de tentativas de golpes, executadas principalmente pelos exércitos, com um viés progressista, ou seja, de ruptura com aquele Estado vigente, com aquela realidade vigente, né? E que como esses grupos revolucionários que vão tentando tomar o poder em outros países vão entrando em conflito com eles mesmos a partir da dualidade da Guerra Fria. Por que eu estou falando? Ele entra nesse gancho da Guerra Fria. Porque quando dois grupos que entram num estado e conseguem a independência revolucionária daquele estado, eles vão começar a disputar entre eles para ver quem é que vai ter o controle daquele estado. E cada grupo vai ser apoiado e estimulado por ou Estados Unidos ou países socialistas, ou União Soviética ou Cuba. E é nesse contexto que ele vai falar, por exemplo, da independência revolucionária da Angola. E isso já dá o gancho para o próximo tema que a gente vai falar, que é as independências revolucionárias e a Guerra Fria. Quando ele começa a discutir esse assunto, ele questiona que o processo de descolonização da África ele foi muito fraco, no primeiro momento, nos países dali da região do sul do continente. Então você vai pegar ali a África do Sul, por exemplo, que era um país que tinha um poder político muito grande e que era controlado por uma minoria da população que era branca, que era 20% da população, que tinha controle sobre outros países como a Namíbia e o Zimbábue. E você também vai pensar em países que eram colonizados por Portugal, então os países da África portuguesa, no qual a metrópole, então o próprio Portugal, vai se recusar a promover o processo de independência desses estados, e isso vai, durante alguns anos, estimular conflitos armados que vão ocasionar em revoltas e em independências revolucionárias. Então, com Portugal recusando esse processo de independência, ainda que controlada, grupos armados vão se organizar dentro dos países controlados por Portugal, se eu não me engano, então, a Angola e o Moçambique, e vão estabelecer governos populares dentro desses países, a partir da derrocada do governo, do controle português sobre esses países, e é justamente essas comunidades que vão começar a entrar em conflito, esses grupos armados vão começar a entrar em conflito sobre quem vai ter o controle sobre aquela região ou sobre a capital de qual país, e o apoio e as vitórias que vão acontecendo dentro desses conflitos são de acordo com os apoios ou dos Estados Unidos, no caso da Angola, ou dos Estados Unidos ou Cuba, uma vez que tropas cubanas foram enviadas, por exemplo, para Angola para lutar ao lado de um grupo revolucionário contra outro grupo revolucionário que era apoiado pelos Estados Unidos. É nesse contexto que a gente enxerga o interesse estratégico desses países na África por meio desses grupos. Então, a ideia de apoiar tal grupo está ligada a um interesse estratégico de, como é que eu posso dizer, proximidade intercontinental entre esses países, para poder entrar em outros países, para poder entrar na União Soviética ou para poder avançar pelo Atlântico. Então é nessa linha que a África torna-se um ambiente estratégico durante a Guerra Fria. E para além de Moçambique e de Angola, né, os países ali que pertenciam antes à África portuguesa, que pertenciam a Portugal, outros países também vão se tornar independentes por meio de mobilizações populares, que é o caso da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E assim, ao longo do texto, o autor ele vai citar vários movimentos, vários grupos, várias siglas, e eu estou fazendo uma leitura um pouco mais genérica dessas discussões, eu não vou me adentrar em siglas, em quem saiu vitorioso e quem perdeu, para não
tornar essa apresentação mais cansativa, mas o que é interessante da gente pensar é que esses processos de conflitos estabelecidos na África durante a Guerra Fria, eles foram estimulados pelos países duelistas, que mantinham essa rivalidade. Então você vai pegar ali os países capitalistas, então especialmente Estados Unidos e os países da Europa, e os países socialistas, né? Então você vai ter ali a União Soviética, você vai ter Cuba, e ambos interessados nesse processo da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim, em 89, algumas transformações também começam a acontecer no continente africano, e na medida que tropas cubanas, por exemplo, deixam a Angola e os Estados Unidos vai fazendo acordo com os países agora independentes na África para retirar, para evitar conflito, para retirar soldados armados ou coisa do tipo, na medida que vai se esvaziando esse interesse estratégico da Guerra Fria, a África vai caminhando para um processo de marginalização, que é quando ela deixa de ser desinteressante para esse mundo do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, enfim. Porque, de um ponto de vista econômico, ela era um local estratégico para ser explorado. Então, os países eram subordinados a outros países de outros continentes, especialmente, né? Então, fazendo esse gancho e já avançando no próximo tema, que é o que diz respeito ao processo de marginalização da África, eu trouxe como destaque, por exemplo, a retirada de tropas cubanas, por exemplo, da Angola, no sentido de que os países, por exemplo, com apoio da União Soviética, são orientados a desenvolverem políticas de reconciliação com seus rivais. Então, você vai ter ali a retirada das tropas cubanas da Angola. Isso foi, como eu falei, foi no ano da queda do Muro de Berlim. Você vai estabelecer ali novas políticas e novos modelos de governo que vão. Isso não entra num aspecto negativo, num aspecto de marginalização, mas também não entra como solução do problema, que é a instauração das primeiras eleições de um sistema liberal democrático a ser desenvolvido em algum desses países. Então esse sistema é um sistema multipartidário. Alguns regimes marxistas eles vão ser derrubados, como o da Etiópia, que era um regime de forte apelo marxista-leninista. E grande parte ali do continente africano vai se adaptar ao que o autor chama de nova ordem mundial, que é aquela ordem pós-Guerra Fria, na qual se estabelece as relações de cunho muito mais capitalista. Então, como eu disse, isso não é uma solução dos problemas, porque com o fim dessa bipolaridade política, a África vai perder sua importância estratégica, então ela vai perder sua capacidade de barganha, ela vai perder sua importância econômica, e o resultado disso é o que vai causar a marginalização da África dentro do sistema internacional, a partir do momento que o mundo não enxerga mais interesse em manter relações com os países daquele continente. E acabam estimulando o que ele chama de tribalização dos conflitos e das políticas regionais. Então, alguns processos, né? Entretanto, alguns processos vão sinalizar uma reafirmação da África na cena internacional, que geralmente são os processos que foram realizados nos países da África Meridional, ou seja, os países que estão ao sul do continente. Mas essa carga de conflitos que antecede esse processo ainda deixa uma lacuna, ainda deixa um problema que acaba não sendo resolvido nesse contexto. E é a partir desse contexto, ali do fim dos anos 80, começo dos anos 90, que cresce esse processo de marginalização do continente, como o autor menciona, ele vai caminhando para o processo de reafirmação da África, que é quando ele fala sobre a União Africana e o NEPAD, que vai consistir basicamente em quê? Você passou aquele continente, passou pelos anos ali da sua marginalização, e os países desse continente vão começar a se organizar, vão começar a elaborar estratégias políticas
que vão reinseri-los no cenário internacional. E mesmo falando de União Africana, o autor ele reconhece a pluralidade dos fenômenos dos conflitos que ocorreram no continente nesse tempo, e que mesmo com a inserção, a busca da inserção do continente no sistema internacional, ali na virada do século XX para o século XXI, isso não significa negar os conflitos que estavam vigentes na África naquele momento. Então, você tem, nesse processo de reafirmação do continente, principalmente após a queda do Muro de Berlim, a instauração de políticas, os governos ali liberais democráticos que foram se estabelecendo começaram a retroceder, alguns líderes de esquerdas passaram a retornar ao poder. Então você vê que tem aquela linha liberal democrática que estava se estabelecendo de acordo com a nova ordem mundial, ela começa a dar uns passos para trás em alguns países, e é nesse sentido que é fundado em 2002 a União Africana, que tinha como finalidade ampliar os objetivos de cooperação, de organização entre os países do continente, na busca de uma integração comercial e política entre eles, a fim de estabelecer como se fosse uma... Vou ser bem genérico aqui, como se fosse um bloco no qual esses países estão aliados e que vão trabalhar em políticas para serem inseridos de forma mais forte, de forma mais intensa no sistema internacional. E assim, como o texto é de 2008, como foi o livro foi publicado em 2008, a gente percebe que o autor fala um pouco numa perspectiva do horizonte de expectativas, a partir do momento que ele fala que essas políticas, por exemplo, estabelecidas com a União Africana, com a criação do NEPAD, que era um bloco econômico para o desenvolvimento dos países africanos e que também contribuiu para a realização de algumas eleições seguras, a realização de conferências internacionais da ONU, acordos que vão ser estabelecidos com a China, com o Mercosul, com os países da Europa, com os países da Ásia. Ele enxerga que essas relações que vão se constituindo neste processo que ele vai classificar como reafirmação, serão bons e que vão, a médio prazo, resultar em boas condições ou melhores condições a serem desenvolvidas dentro do continente africano. Então, quando ele fala, ele se insere no presente daquelas mudanças, daquelas transformações, e ele passa a fazer projeções do que aquelas relações podem contribuir para a África futuramente. A partir dessa leitura, né, fazendo já as considerações finais, ele vai avaliar que essas sociedades africanas elas passam por um mesmo processo de transformação que outras regiões do mundo também enfrentam, qual seja, por exemplo, a construção dos estados modernos, dos estados nacionais. Mas ele ainda chama atenção que na África essas transformações elas ainda carregam um outro problema que está diretamente ligado aos problemas deixados pelas relações neocoloniais que foram estabelecidas naqueles processos de independência controlados, especialmente. Então, na leitura dele, esses processos de neocolonialismo, ou seja, de permanência dessas estruturas coloniais, e também da instauração de estados econômico ou politicamente inviáveis, porque você vai usar ali moldes de estados liberais democráticos baseados na Europa, né? Então são estados de moldes europeus, ou estados de molde estadunidense, que vai seguir um pilar semelhante ao dos Estados Unidos. E do ponto de vista do autor, a partir do momento que você tenta construir esses estados nesses moldes em países que têm uma realidade cultural, étnica e política totalmente distinta, ele não vê isso com bons olhos, porque ele enxerga que não dá para você construir essas políticas e desenvolver economicamente esses países seguindo os moldes que vieram, como ele fala, de fora para dentro. Então,
Para além da leitura que ele faz sobre essas questões, vale ressaltar também outras discussões que ele vai provocando ao longo do texto, que ele vai falar também, eu conversei isso com o Lino na aula da semana passada, que essas relações, por exemplo, que a elite africana vai ter com a Europa ao administrar é, esses estados independentes controlados, isso não vai de agrado, por exemplo, com aquela comunidade nativa. Ele vai discutir também sobre relações de pessoas que vieram de ex-escravizados ou de filhos de ex-escravizados que vieram de outros continentes, que retornaram para a África, mas que carregaram consigo aquela ótica ocidental, né, quando eu falo ocidental, essa ótica eurocêntrica, enfim, etnocêntrica, e quando eles vão tentar estabelecer essa ótica ao retornarem para a África, eles vão iniciar outros conflitos com os povos que dali não saíram, então com os povos nativos. E isso gera também outros conflitos dentro do continente, uma vez que é, são olhares e são narrativas distintas, e quem vem de fora e quem sai de outros continentes e retornam para a África, ou vão para a África pela primeira vez, carregam consigo olhares colonizadores. Então, é um fomento para esses conflitos que vão permanecer no continente neste momento. E, por fim, o último aspecto que eu quero falar é que toda essa leitura que ele faz do texto, que ele insere a África no âmbito da Guerra Fria, nos estudos dos processos neocoloniais, né, dessas independências controladas, dos conflitos dos grupos revolucionários, né, dentro da bipolaridade da Guerra Fria, da marginalização da África e da reafirmação da África posteriormente, vai fomenta uma discussão que vai muito além da África no papel histórico, no processo histórico de escravização, do processo de escravidão, enfim, como um todo, porque ele vai garantir leituras contemporâneas, leituras recentes do continente, porque ele não parou lá no século XVIII, ele não parou no século XIX. A África não parou nessas épocas. Não estou falando que essas leituras não são importantes, mas que elas não sejam as únicas. Então, esses processos que aconteceram no século XX e que vêm acontecendo agora no século XX são processos que também merecem a atenção da gente, que vão merecer espaços de discussão e que merecem reflexões que vão circundar a África no tempo presente. Então, em que pé está a África agora? E por que está em determinado pé agora? É essa leitura que ele proporciona a partir desse levantamento que ele vai fazendo da África, principalmente ali a partir dos anos 50 do século XX. Então, é basicamente essa a minha apresentação. Se alguém estiver ouvindo, se alguém estiver feliz, se alguém gostou, se alguém entendeu, ótimo, muito obrigado. Se alguém tiver dúvida, pode me procurar também. Se eu vou saber responder, eu não sei. O importante é que eu estou apresentando aqui. Então é isso, obrigado. Boa aula para quem estiver assistindo. E até semana que vem, se tiver aula. Eu acho que tem, né? Tchau.